E você se lembra daqueles desenhos incríveis que fizeram parte da nossa infância, mas que do nada simplesmente acabaram sem final nenhum? Pois é, depois do primeiro vídeo, muita gente comentou, mandou mensagem, pediu continuação. O que vocês estão reivindicando? Não lembro, mas nós queremos mesmo assim. Então hoje a gente vai revisitar 3 clássicos que poderiam ter tido finais épicos, mas ficaram pelo caminho, deixando a gente com aquela dúvida que nunca saiu da cabeça. O que aconteceu no final? Então se prepara aí que hoje o vídeo tá daquele jeitão e seja bem-vindo a mais um Coleção em Ação Show. E a gente já começa falando de Cavalo de Fogo, um desenho que marcou demais os brasileirinhos que viveram os anos 80 e 90 do SBT. Foi quando correndo eu vi um cavalo de fogo ali, que tocou meu coração. E esse desenho estreou lá fora em setembro de 1986, indo ao ar nas manhãs de sábado da CBS, sendo uma produção do estúdio da dupla William Hanna e Joseph Barbera. E quem se lembra de Cavalo de Fogo, se lembra das aventuras da Sarah, dublada aqui no Brasil pela talentosíssima Miriam Fisher e que vivia de boas como uma adolescente em uma fazenda dos Estados Unidos, até que descobre ser uma princesa, herdeira do trono de Darshan, um lugar mágico que existe em outra dimensão. O caso é que a Sarah foi mandada para a Terra ainda bebê 13 anos antes para escapar das garras da malvadona Lady Diabolim, depois que a mãe dela faleceu. E quem viu a pequena Sarah pra cá foi o seu guardião, o corcel falante Wildfire, o cavalo de fogo do título, dono de um vozeirão igual ao do Sylvester Stallone. Sim, já que por aqui, quem dublou o Cavalo de Fogo foi o gigante Luiz Fair Mota. Cavalo de Fogo, por que você não vai com o Brutus? Nós ficaremos bem. Você vem nos buscar mais tarde. Está bem. Precisamos descobrir para onde os diabinhos estão levando os cavalos. Vamos, Brutus! O caso é que daí pra frente, ao longo dos pouquíssimos 13 episódios que o desenho teve, a gente acompanhava as aventuras da dupla em busca de libertar o mundo místico de Darshan, ao mesmo tempo em que ia descobrindo mais e mais sobre as criaturas que viviam por lá e também sobre o passado da Sarah, num tipo de quebra-cabeças que era legal demais de se ir montando no melhor estilo Origem do Wolverine. Só pra você relembrar, lá por tantas a galera descobre que o pai adotivo dela, o John, na verdade é o pai biológico. O problema é que, assim como Galtar e a Lança Dourada, também produzido pela Hanna-Barbera um pouco antes, o estúdio resolveu produzir Cavalo de Fogo como um desenho que ao mesmo tempo misturava episódio do dia e história seriada. E pelo menos para o público norte-americano, quando o assunto era desenho animado, isso foi algo bem inovador. Outro problema é que Cavalo de Fogo estreou em 1986, um ano que tava assim de desenhos na TV, e principalmente nos sábados de manhã a briga era de cachorro grande. E nessas, Cavalo de Fogo acabou perdendo feio para produções mais caprichadas como os Ursinhos Gummy da Disney, já no ar pela NBC desde 1985, e também o desenho dos Ursinhos Carinhosos e dos Caça-Fantasmas, carros fortes das manhãs de sábado da ABC. Veja e ame os ursinhos Gummy, suas histórias nós vamos contar. Surge de algum lugar lá no céu. E para piorar ainda mais as coisas, a Hanna-Barbera não conseguiu parceria com ninguém para produzir brinquedos de Cavalo de Fogo. Olha, até hoje eu não entendo, mas foi assim que aconteceu e o desenho fracassou. Então, o 13º episódio, chamado O Rei dos Cavalos, mostra uma aventura onde Vesta, a grande líder do Santuário de Cavalos, tá indo dessas para uma melhor e escolhe o Cavalo de Fogo para ser o sucessor dela. E nessas, o corcel fica no dilema ali, né, entre seguir a linhagem de líderes ou continuar protegendo a Sarah, um voto de vida escolhido por ele 13 anos antes. Cavalo de Fogo, esperávamos que você chegasse a tempo. Eu vim assim que pude, Lord Samson. Como ela está? O fim está próximo, infelizmente. Você deve entrar.
Ela está chamando por você. E aí, pra piorar, o nosso herói equino ainda tem que lidar com a inveja do alazão Thunderbolt, que se sente injustiçado por ser um puxa-saco e não ter sido escolhido por Velta para ser o sucessor da liderança do santuário. E ainda, mais um plano maléfico da Diabolim pra cima dos dois. Deixa-me passar, saia da frente! Thunderbolt, saia da minha frente! Isso está errado. Saia da frente, Thunderbolt. Por que o Cavalo de Fogo deve ser o sucessor? E assim terminou Cavalo de Fogo, com um episódio bem bonito, por sinal, com mais revelações sobre o Darshan. Mas foi isso. No final do episódio, o Cavalo de Fogo salva o santuário e decide continuar junto com a princesa, mas sem que a Sarah conseguisse se livrar em definitivo do pega-pega que era Diabolim, finalmente assumindo o trono que era de direito. Olha, infelizmente a audiência de Cavalo de Fogo caiu tão repentinamente do primeiro lá pro último episódio que a Hanna-Barbera nem chegou a pensar em uma segunda temporada. Então, sem uma continuação para contar a história, a gente presume que a princesa Sarah ainda tá por aí, ó, lutando pela justiça, agora com os seus 50 e poucos anos e ainda ao lado do Cavalo de Fogo. Aliás, quanto tempo vive um cavalo? Mesmo que seja um cavalo de fogo. E aí, curtiu esse desenho? Comenta aqui pra gente falar mais a respeito disso. E se você gosta, tem um vídeo aqui no canal só sobre esse sucesso do SBT das antigas, então fica a dica. E também tá curtindo esse vídeo? Então que tal deixar aquele like felpudo? E agora, saindo dos cavalos e indo falar de outra paixão da criançada, bora falar de dinossauros, bora falar de Dinosaurs. Eles se chamavam Dinosaurs. Meus amigos e eu nos tornamos os batedores secretos, aliados dos Dinosaurs no espaço sideral. E nós nos unimos a eles na batalha contra Gengis Rex e os perversos. E essa mistura de dinossauros com Transformers foi ao ar nos Estados Unidos em setembro de 1987, ganhando uma temporada completinha com 65 episódios, já que o desenho foi produzido pela Dick Entertainment e vendido no sistema de syndication. Ou seja, ele passava em diversos canais locais espalhados pelos Estados Unidos e ia ao ar de segunda a sexta. E no melhor estilo Transformers, o desenho apresentava pra gente os bondosos Dinosaurs, ou Dinosaurs se você preferir, e as suas batalhas contra os malvados tiranos. Cada grupo era formado por dinossauros antropomórficos inteligentes ou outras espécies saurinas pré-históricas. Os Dinosaurs também são aliados de 4 humanos conhecidos como os escoteiros secretos. Obviamente para aproximar a criançada do desenho e fazer com que a turminha se sentisse um dos escoteiros. Éramos 4 adolescentes, até que um dia conhecemos novos amigos que vieram de fora. E aqui os dois grupos são originários do planeta Reptilon. E a maioria dos personagens tem o nome inspirado num tipo de animal pré-histórico em que ele se baseia, ou algum trocadilho com o nome, como por exemplo o Halo, que é um alossauro gente boa demais, metido a Optimus Prime, sendo o líder dos heróis. Podemos utilizar esse treinamento. Seria útil a alguns aqui aprender como sobreviver. Por que vocês estão olhando pra mim? Já o Gengis Rex era um tirano vermelhão que, claro, era uma versão pré-histórica do Megatron, sendo aqui o líder dos tiranos. Os dinossauros estão fugindo, chefe! Olhe! Vamos lá! Sigam-nos! E assim, os heróis e vilões pré-históricos se enfrentaram ao longo de 13 semanas, pelo menos lá fora, já que aqui a gente assistia do jeito que dava, primeiro no show da Xuxa e depois na Record. 10h30, Machine Man. 11 horas, Dinossauros. 11h30, Charivan. O problema da parada é que Dinosaurs não pegou como Transformers e a audiência foi caindo semana após semana. Olha, caindo feio, ao ponto que vários canais locais pararam de exibir o desenho mesmo antes do fim dos 65 episódios, mesmo comprando uma temporada com um pacote fechadinho como era de costume por lá. E a Dick Entertainment vendeu bem o desenho de saída, vendeu mesmo, hein? Com mais de 50 canais comprando a ideia. Mas aí, quando chegou na hora das reexibições, que era o que realmente batia o martelo para que um desenho ganhasse uma segunda temporada,
Olha, a turma pulou fora e menos de 15 canais reprisaram Dinosaurs. Nessas, a Dick deixou os Dinosaurs no passado e a Galoob, que já tinha até produzido moldes de brinquedos e tudo mais, nem chegou a lançar a coleção lá fora, vendendo os moldes para Glaslit por um preço de banana, obviamente, sendo o Brasil o único lugar onde os brinquedos dos dinossauros viram a luz do dia, já que por aqui, como sempre, indo na contramão do que acontecia lá fora, Dinosaurs até que teve um sucesso moderado, mas teve. Cuidado, Bodyhead! Eu tô vendo! Temos que salvá-lo! Coleção Dinosaurs da Glaslit. Olha, vamos dizer, né? Tem coisa que não dá pra gente entender. Como é que juntar Transformers e dinossauros, que eram duas coisas que toda criança gostava, não deu certo? Não sei. O caso é que não deu. E assim, o último episódio, chamado O Amigo, foi exibido como outro episódio qualquer, com uma historinha meia boca onde o Dinosaur Stego conhece um garoto chamado Peter, que adora brinquedos de naves espaciais. E nessas, os idiotas dos tiranos sequestram o garoto, achando que ele é um desenvolvedor de protótipos de naves espaciais. E enquanto as inteligências no mesmo nível de uma porta de Angelim batem cabeça com os brinquedos, o Stego parte pro resgate. The prototype ships, oh terrible Lizard King. I don't think they look very dangerous. That's exactly right. You don't think, you idiot tops? Pelo menos o desenho teve um fim bem simbólico, já que aparece o garoto Peter dando ali tchau pro Stego e pros outros Dinosaurs, meio, né, que dizendo assim, tchau amigo, já vai, pô, não vai, fica aí, enquanto ele, ó, parte no horizonte. Meio que numa metáfora para as poucas crianças que gostavam do desenho. Bye, Stego. Say hi to the other dinosaurs and come back someday. Don't be a stranger. É, Peter, infelizmente eles nunca voltaram. E se você quer saber mais sobre a exclusividade que a gente teve aqui no Brasil com os brinquedos da Glaslit, tem um vídeo contando essas e outras histórias em detalhes. Mais uma dica. E fala aí também, tá gostando desse vídeo? Aposto que tá, hein? Então se tá chegando agora aqui no canal, vamos lá, se inscreve aqui e aproveita para badalar o sininho. Sabia que agora são 3 vídeos por semana? É muita coisa. Então, vamos lá, que tal compartilhar também? Como sugestão, você pode compartilhar com aquele seu amigo que ganhou vários brinquedos dos Dinosaurs, pesados igual um tijolo, jogou tudo fora quando era adolescente e hoje descobre que a coleção inteira dá para comprar um carro zero. Que tal? Só para ver a cara dele, afinal de contas, amigos são para essas coisas. E agora que tal a gente falar um pouco dos sucessores espirituais dos Thundercats? Os Silverhawks surgiram nos Estados Unidos em 1986, no auge das exibições dos Thundercats, justamente para pegar carona espacial na rabeira do sucesso dos Gatos do Trovão. Aí vamos combinar, né? Essa abertura arrepia até hoje, diz aí. Eu gosto pra caralho, não tem jeito! E aqui a dupla Arthur Rankin Jr. e o Julius Bass, donos da Rankin Bass Productions, quiseram aproveitar a onda do sucesso dos Thundercats para colocar os Falcões de Prata para surfar nela, levando a gente para o século 29 nos confins da galáxia do Limbo, quando o comandante Stargazer, que era um tipo de Nick Fury biônico, com vozeirão do saudoso e grandioso Garcia Neto, recruta uma equipe parte metal, parte real, para bater de frente com as malvadezas do vilão monstro estelar. Espere um minuto. Parte metal e parte real? Então toda a parte de metal do meu corpo é falsa? E a sua máfia intergaláctica, composta por vilões tão sinistros quanto incompetentes, como por exemplo o Buzzsaw, conhecido como Serrível por aqui, e também o gigante Minotauro, que pelo menos dessa vez tem um nome mais inspirado lá fora do que aqui no Brasil, já que por aqui chamaram de Minotauro e nos Estados Unidos ele se chama Mumbo Jumbo. E se de um lado a gente tinha um monstro estelar com a voz incrível, né, incrível do Silvio Navas, na versão que a gente assistiu no SBT das antigas, do outro lado tínhamos o heróico Quicksilver com a voz do nosso querido Francisco José. É você, comandante Stargazer?
E quem se lembra dos Silverhawks, se lembra do resto da equipe com o cowboy Bluegrass e a sua guitarra, o único que não voava no espaço, já que pilotava a nave da equipe. Também os gêmeos biônicos Steel Will e Steel Heart e ainda o pequeno Cooper Kid, vindo do mundo dos mímicos. Além, é claro, da renca de falcões que, quando gritavam, davam a impressão que o Chuck Norris ia surgir na nossa tela empurrando um chutão na fuça de todo mundo. E vou dizer, hein, de saída, Silverhawks ganhou 65 episódios e vendeu muito bem em syndication, com aproximadamente 60 canais comprando a ideia, muito por conta de ser um desenho primo dos Thundercats. Só que Silverhawks não segurou a audiência como os primos de Thundera, e além de cada episódio ser caríssimo para ser produzido por conta dos detalhes dos Silverhawks, os brinquedos da Kenner acabaram não vendendo o que era esperado. Partly metal, partly real, mighty warriors with the powers to protect space from all evil. Bustle's busting out! Shredder too! Stargazer's seen us! Figures with weapon birds sold separate. Além disso, alguns especialistas norte-americanos dizem que o desenho dos Silverhawks não embalou por culpa da própria Rankin Bass. Já que ela cresceu o olho e lançou o desenho enquanto o Thundercats ainda ganhava episódios inéditos. E manter duas séries parecidas no ar gerou ali um tipo de canibalização de um maior com o meio menor, e se Silverhawks tivesse sido lançado em 1989, logo depois do último episódio dos Thundercats, talvez, só talvez, a história fosse diferente. Só que isso não aconteceu e os caras meteram os Falcões de Prata no ar bem quando estreou a segunda temporada dos Thundercats. Não por acaso, aqui teve mais audiência, então tire suas conclusões. E assim, o último episódio de Silverhawks, chamado Show Aéreo, foi ao ar lá fora em 5 de dezembro de 1986 e mostrou os Silverhawks em mais uma aventura do dia, onde o vilão Bushel Molecular se disfarça com uma nave Miragem, só para estragar o show aéreo organizado pelos Falcões de Prata para comemorar o dia da independência da galáxia do Limbo e tentar desmoralizar a equipe publicamente. It's Independence Day in the galaxy of Limbo, and the Silverhawks fly to Bedlama to put on an air show. But Molecular has disguised himself as the Mirage. Mas é óbvio, né? É óbvio que no final, mais uma vez o plano dos vilões não dá certo e a aventura termina com o vilão monstro estelar dando-lhe no pé, montado no Lula Molusco cibernético dele. Claro, como todo bom episódio clássico de Silverhawks, o último termina sem que o vilão principal seja derrotado de vez e ainda com o que é do dia, guiado pelo Cooper Kid. Mais 4 pontos. São 7 pontos hoje. Nada mal mesmo. Eba, o que é isso? Te peguei, garoto. Mas eu vou dizer, parece um episódio comum para criança que assistiu na época. Se a gente assistir hoje em dia com um olhar um pouco mais clínico, dá para ver que o discurso final do comandante Stargazer tem ali meio que uma metáfora, né, dos produtores que queriam que Silverhawks desse certo, mas não conseguiram. Some kind of show for the folks on Bedlama. Make them feel proud of us, confident. And what happens? Monstar and his miserable mob makes monkeys out of us. Well, pausa dramática. Na verdade só uma pausa pro YouTube não ferrar a gente. Continua. No matter how well you plan things, there's always an unknown factor. Nothing went right today. But didn't we put on some kind of airs? E aí? Foi um desabafo ou não foi? Comenta aí. Aliás, esses tempos eu comprei um livro muito legal sobre os bastidores dos Thundercats e tem um capítulo falando muita coisa sobre a criação e os bastidores dos Silverhawks. Será que rola um vídeo? Será? Comenta aí se você quer e também comenta se você acha que esses 3 desenhos clássicos mereciam uma segunda temporada, mereciam um final, Comenta aqui. Deixa aquele like, felpudo! E antes que esse vídeo acabe, a gente não pode deixar de agradecer os membros Felpudo Gold e Felpudo Silver. Com a ajuda de vocês, a gente continua produzindo conteúdos cada vez mais nostálgicos, então que tal você se tornar um membro Felpudo Gold ou Felpudo Silver também, hein? O seu nome aparece aqui no final do vídeo e ainda tem um link secreto para o nosso grupo do WhatsApp. Tô esperando você. Bom, meus amigos, por enquanto era isso. Eu espero que você tenha gostado de mais esse vídeo. E se você está chegando agora aqui no canal, aproveita para conhecer também as nossas redes sociais. Por enquanto,
eu vou deixando meu abraço, dizendo que a gente se vê no próximo vídeo e valeu!